Olá, vocês vão entrando. Estou só colocando aqui o título de hoje. Tudo bom? Bem-vindos. Olá, Evelyn. Evelyn, desculpa. Boa tarde. Olá, Jéssica, Karine, Tatá. Bem-vindas. Cristina. Estou aguardando aqui para Mabel entrar, onde eu vou começar, né, uma sequência chamando alguns gestalt terapeutas. Imagino que a grande maioria todos vocês conhecem, para poder falar de alguns temas da gestalt terapia pelas lives, para que todo mundo possa aproveitar um pouco. Deixa eu incluir aqui a Mabel, que já entrou. Olá, Silvânia. Bem-vinda. Oi, Olá, Paula, tudo tudo bem? bom? Tudo ótimo, e Tão você? melhor quando alguém entra que aí faz eco, a gente se sente menos sozinha. Se sente acolhida, é verdade, com companhia, né? Né? Eu, pelo menos nesse período de quarentena, estou precisando bastante desse retorno. É Isso é muito verdade. bom. Como que esse contato virtual tá nos servindo, né? Muito, muito. Obrigada por ter aceito o convite da gente Imagina, falar eu e que espalhar um agradeço. pouquinho da Gestalt terapia Sim, com para certeza. tanta gente. Né? Eu acho que tem tanta gente aproveitando a quarentena para estudar. E aí me veio essa ideia da gente poder ter esse espaço de algumas trocas sobre algumas coisas da Gestalt terapia Então, que, enfim, vamos ver. E eu convido as pessoas que estão assistindo também a colocarem o que elas ficarem de dúvida, o questionamento, ou que algum dia escutou, que algum dia leu, se quiser colocar, obviamente, dando possível, a gente vai lendo. claro, Então, vocês já combinado. conhecem a Mabel muito bem, não faz nem muito sentido eu apresentar a Mabel, mas eu convidei a Mabel. Mabel é gestalt terapeuta, Mabel tem mestrado em família pela PUC, Isso aí. e, enfim, é uma grande especialista dentro da Gestalt terapia aqui do Rio de Janeiro. E, obviamente, é um grande prazer estar com ela aqui hoje, dividindo esse espaço com vocês também. E a gente escolheu o tema para começar, né, falar um pouco hoje sobre awareness, que é um tema, é, eu acho que é muito simples, mas ao mesmo tempo traz muita confusão, até do porquê que a gente continua utilizando a palavra em inglês, e aí tem pessoas que inclusive nem conseguem pronunciar a palavra, né? Ficam com dificuldade até de pronunciar, e às vezes você vê, né? Até trabalhos as pessoas às vezes gaguejando Para para falar, pronunciar essa palavra, porque ela não é uma palavra brasileira, né? Então, aí vou abrir o espaço para exatamente. você falar um pouco e, enfim, a gente vai trocando dentro do possível. Combinado. Eu achei ótima essa ideia, Paula, e obrigada pelo convite. Adoro falar de gestalt terapia. E começar com esse tema, né? Ele é um começo super coerente aí, porque a gente precisa partir da base da gestalt terapia para entender depois outras coisas que derivam dali, né? Então, a awareness é um dos conceitos base aí para a gente entender como que a gestalt terapia vê o homem, vê o mundo, vê saúde, né? E aí, você tocou no ponto que eu queria exatamente começar, que é a questão da tradução do termo, né? Por que que a gente usa esse termo em inglês? Por que que a gente fala awareness? Algumas versões dos livros de gestalt terapia mais antigas ainda traduziam, né? Traduziam para algumas para consciência, outra para atenção, porque na verdade nem consciência literalmente, nem atenção literalmente são a tradução de awareness, Nunca. né? Então, toda vez que tinha essa tradução, toda vez que tinha lá consciência, tinha uma notinha de rodapé no livro assim, nota do tradutor, awareness, nananã, nananã. Ele tinha que explicar que awareness não era consciência, que na verdade o termo original ali não era consciousness, era awareness, né? E por isso que ali derivava uma diferença. Então, acabou-se que depois de um tempo optou por não traduzir mais, né?
Eu acho que a maioria das publicações... Quando eu comecei a estudar Gestalt terapia, eu ainda via algumas coisas com tradução de consciência, mas tem bastante tempo já que a gente usa esse termo literal de awareness, exatamente porque ele não se limita a essa ideia de consciência, né? E o quanto pode confundir, né? Visto que a maioria dos psicólogos também vem da abordagem da psicanálise, a gente ainda tem isso muito forte dentro das universidades, onde consciência é algo completamente diferente. E aí a gente usava termos, e usa ainda, né? Mas assim, termos como, não, vamos ampliar a consciência. Imagina, para um psicanalista isso acha que somos todos surtados, loucos, e como assim vocês estão ampliando consciência? Isso não existe. Então a gente amplia assim consciência, mas não essa consciência da psicanálise, né? E é o que a gente por outro lado, também diferenciar da abordagens cognitivas, né? Que pensam essa consciência só como pensar sobre. Então também não é um corte, né? Então não é como talvez uma abordagem cognitiva falaria de awareness, né? Se a gente pega os textos de TCC em inglês, eles usam bastante esse termo. Awareness, mas aí eles estão usando a awareness como o pensar conscientemente sobre alguma coisa, né? E também não é o sentido que a Gestalt terapia abarca para awareness. A gente inclui ali uma certa capacidade de perceber os próprios pensamentos, mas ela é muito maior do que isso. Então, para fazer essa diferença, eu acho que optar por não traduzir é o melhor que a gente pode fazer na língua portuguesa, porque aí causa esse estranhamento, que foi, na verdade, a mesma coisa que eu acho que o Peirce quis quando ele não achou nenhum paralelo para a palavra Gestalt. Ele queria que ficasse esquisito e que as pessoas olhassem e falassem, o quê? Gestalt, é o quê esse negócio? Ele queria provocar essa cara de dúvida nas pessoas para ele poder explicar, porque se ele botasse terapia da forma, terapia da melhor forma... Ia para outro lugar. Ia para outro lugar. Então, é quase a mesma coisa que brasileiro tentar traduzir saudade para outra língua. Não tem tradução. Lugares, e você vai tentar traduzir em qualquer outra língua e as pessoas vão falar assim, não, mas não é exatamente isso, saudade. Saudade é algo diferente. É um pouquinho a mais, é um pouquinho diferente. Isso. Tira daqui. Então, manter a awareness em inglês tem esse objetivo também, né? De diferenciar um pouco dessa história de consciência como a consciência psicanalítica, né? O consciente psicanalítico, manter diferente dessa consciência, pensar sobre alguma coisa, né? Entender, talvez, por isso até que quando a gente vê a tradução, a gente vê uma tradução assim, awareness ou dar-se conta. E aí, por que precisa fazer essa manobra e botar um dar-se conta? Exatamente para mostrar essa ideia também de awareness como um processo, como uma coisa que acontece. Não é assim, a awareness fica aqui, no lobo frontal direito, sabe? Não é. A awareness é um acontecimento. Então, quando a gente tenta explicar em português, a gente explica sempre com verbos, no infinitivo, né? Dar-se conta. Se conta. Então, é uma noção de que não é algo estanque, não é uma instância psíquica, e aí foi a grande diferença que o Close marcou, né? Por outro lado, não é um estado que todo mundo tem o tempo todo. Pronto, consciência, tem o tempo todo. Não, é um processo de fazer alguma coisa, né? E esse alguma coisa é dar-se conta, principalmente, né, do que está se passando dentro da gente e fora da gente no momento presente. Então, não é um dar-se conta só de pensar. E aí é que eu acho que vem a jogada da coisa, né? Quando o Peirce, depois o Goodman, ele entrou também, quiseram botar essa visão muito organísmica da coisa. Ou seja, não é a mente que tem awareness. Não. Isso. É o organismo como um todo em contato com o ambiente. Então, não existe uma awareness voando, não existe uma awareness sem contato, não existe uma awareness presa na cabeça. Né? Ela é um processo que acontece desse todo no contatar do organismo como um todo. Então, ele envolve sensação, ele envolve contato, ele envolve sensação, ele envolve percepção interna no corpo, ele envolve também pensamento e emoção, né? Ele envolve aquela conclusão que a gente tira também depois desse processo. Então, é muito mais amplo do que simplesmente perceber mentalmente alguma coisa. Sim, ele é quase o filé mignon da Gestalt terapia, né? Sem isso, você faz tudo menos uma Gestalt terapia. Né? Sem esse conceito vivido, né? Do ponto de vista onde a gente... Como que você vai trabalhar com alguém se essa pessoa não consegue entrar em contato com as emoções,
não consegue perceber o que ela está sentindo, não dar conta de todo, né? Então a gente às vezes pode fazer um desenho do corpo e a pessoa coloca um braço saindo da barriga e você fala, volta casas, né? O que está acontecendo que essa pessoa está completamente Sim. fora de algo que é dela. Ou você fala algo, às vezes pode ser simples, aponta alguma coisa simples num movimento, num gestual, e o que a pessoa fala assim, não estava me dando conta que eu estava fazendo isso. Isso ela não estava aware dos sentimentos, das sensações, de coisas que ela estava transmitindo o tempo todo, né? E obviamente a gente está ali para isso, né? Trabalhando com isso. E aí, por isso que o Pearls diz, e a gente pode resumir isso dessa forma, né? Que a awareness é o objetivo principal da terapia. Não digo só como objetivo final, não, mas assim, o objetivo principal de todas as sessões é a awareness do cliente sobre aquilo que ele está experimentando. Não só sobre aquilo que ele está contando, mas sobre aquilo que está acontecendo na sessão. Então, Sim. mais importante do que ele sair dali com um link mental sobre uma coisa que aconteceu na infância dele, e ali uma relação causal, né? Nosso objetivo não vai por aí. Ele pode até fazer esses links, mas o nosso objetivo é que ele se dê conta, por exemplo, quando ele está contando a história da infância dele, o que acontece com ele ali, na hora que ele está contando para mim, né? Por isso que o gestalt terapeuta, muitas vezes, fica conhecido pela pergunta, o que você está sentindo? E aí o cliente responde, não, eu estou pensando que... Não. O que você está sentindo? Então, eu estou pensando que eu estou... Não. Isso é pensando. E aí é até difícil entender, né, para os clientes inicialmente, a diferença entre eu perguntar o que você pensa sobre isso, e ele vai me dar uma explicação, Sim. que ele já ouviu da mãe dele, né, aquela teoria que ele já ouviu quando ele era pequeno, que ele é assim porque ele puxou ao tio, que nananã. Isso é e porque todo mundo pensa assim, né, Mabel? Todo não é mundo assim? pensa assim. Ou todo mundo é assim. A gente é assim. A gente é assim, é normal. A gente é assim, é normal. E aí, quando eu pergunto o que ele tá sentindo, ele fica me olhando com aquela cara assim. Hã? É o quê? E aí, muitas vezes, a gente tem que mostrar que o que a gente está perguntando é que ele precisa parar e perceber, para além dos pensamentos, o que está acontecendo com ele ali como corpo, ali como emoção, ali como percepção, né? Ali como sentimento, ali como relação. E isso é awareness, né? Não é nada mais do que você parar de ir no fluxo de pensamentos passados ou futuros e olhar para o que está acontecendo ali agora. Por não isso se trata muitas vezes nem de simples. conteúdo, né? Não importa tanto a historinha, né? O interessante para o gestalt terapeuta é principalmente isso. O que isso reverbera em você, né? Quanto que isso toca aquilo que você diz, né? Ou aquilo que você está trazendo. E o quanto, às vezes, a gente, quanto terapeuta, precisa ser quase como um espelho, apresentar para eles até o que nós sentimos quando eles nos contam alguma coisa. Sim. Para que eles compreendam até o que a gente está querendo dizer sobre estar presente, né? Estar aware. Porque o que é isso? Que eles nem compreendem muitas vezes o nosso pedido. Sim. E aí, por exemplo, se eu pergunto o que ele está sentindo e ele não consegue nomear isso como uma emoção, eu também ajudo ele a perceber o que está acontecendo. Quando eu peço para ele, então, preste atenção no seu corpo. Tudo bem, você não sabe o que você está sentindo? Ok, não sei, você não sabe o nome que isso tem. Então, volta 2 casas e preste atenção no seu corpo, o que está acontecendo. Em nível de sensação, porque aí a sensação é uma coisa mais palpável para ele, talvez. Né? Aí, talvez ele perceba um tremor, um aperto na garganta, né? Um frio no estômago. E aí, a partir da sensação, da awareness da sensação, ou seja, de dar-se conta do que aquele episódio ali comigo na terapia provoca nele em termos de sensação, ou seja, quando ele está me contando de um problema que ele teve, ou de um problema que ele está achando que vai acontecer na semana que vem, e aí ele não consegue nomear o sentimento dele, mas ele consegue perceber que ele tem uma sensação corporal, e aí a gente volta para essa sensação e peça que ele se dê conta dela, aí é que ele talvez consiga fazer essa costura entre isso e um sentimento. E aí ele possa ter até um insight sobre, então já sei, quando eu tô nervoso por causa disso, e aí eu percebi que aquilo outro, nanana. E aí ele é que vai construir essa ponte. Isso. Me lembra uma história antiga. Corporal ali. Isso.
Ou até mesmo lembra de histórias antigas, lembra de histórias não atualizadas, né? De gestaltes abertas que ele deixou lá para trás e que, de alguma maneira, isso reverbere seu primeiro... Né? Assim, a primeira forma de eu reagir a alguma coisa, muitas vezes é como eu aprendi lá atrás. E aí mas você se cai eu numa coisa não que... estou em contato com o que está acontecendo agora, eu não vou me dar chance de perceber que nem faz sentido a forma como eu estou reagindo. Porque a outra pessoa não está falando... Né? Não é a mesma relação, não é a mesma pessoa, não é a mesma história, não é a mesma necessidade. E aí você entra num ponto importante aí da gente falar em relação ao awareness, né? Que é essa relação entre a awareness e o conceito de saúde, né? É uma breve explicação, assim, rapidíssima, super resumida, né? A saúde, né? Funcionamento saudável em Gestalt terapia seria a nossa capacidade de, imagina, a gente está aqui, né? No mundo, acontecendo coisas em mim e no mundo, e aí, de repente, surge um excitamento em mim, né? Surge um desconforto, uma percepção de alguma coisa em mim. Vou dar um exemplo bem básico que a gente sempre dá, né? Sede. Estou aqui fazendo live com a Paula e de repente eu começo a perceber que meu corpo está desequilibrado. Ou seja, eu saí de um estado equilibrado de hidratação e me desequilibrei, está faltando água no meu corpo e eu preciso pegar essa água do lado de fora. Só que para eu perceber que essa sensação desconfortável que eu tô, que pode ser boca seca, pode ser a garganta arranhando, é sede, eu preciso de awareness. Eu preciso parar e checar, não só pensar. Claro que eu também uso o meu pensamento, inclusive, sobre recordações de outras vezes que eu já tive essa sensação. Mas eu também preciso localizar, né, o que é isso que eu estou sentindo, onde eu estou. Então, eu preciso de uma awareness interna do meu corpo e de uma awareness do meu campo para perceber o que esse meio me fornece de possibilidades para atender essa minha necessidade. No caso, a minha necessidade é sede, é água, né? Porque eu estou com sede. Então, a awareness me mostra que isso que eu estou sentindo é sede e que no campo tem água. E é isso que vai garantir que eu faça um movimento funcional para garantir aquela necessidade de ser atendida. Ou eu vou pedir água para alguém, ou eu vou pedir licença para você ir lá pegar uma água, ou eu vou pegar a que eu já trouxe aqui. Se eu não tenho awareness disso que eu estou sentindo, eu vou continuar fazendo a live desconfortável e eu não vou conseguir atender, porque eu não sei o que é. Então, por isso que é tão importante, num ciclo saudável aí de contato, que eu tenha awareness do que acontece comigo e do que acontece no meio. Porque pode ser que eu não me dê conta que isso que eu estou sentindo é sede. Pode ser que eu não me dê conta que aqui tem água. Ou que eu possa... Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu posso pedir licença, posso chamar alguém e trazer uma água para mim. Eu não me dou conta dessas possibilidades por falta de awareness. Ou seja, uma falta de percepção daquela situação atual. A percepção das possibilidades é o que a gente chama de saúde. Ou seja, é essa mudança o tempo todo de um estado de desequilíbrio, o que eu preciso, o que tem no meio, como é que eu posso conseguir esse novo equilíbrio? Novo equilíbrio. Bebi água, equilíbrio. Daqui a pouco, um novo desequilíbrio, pode ser da ordem... Eu dei o exemplo da sede para ser bem fácil, né? Mas pode ser da ordem de qualquer coisa. Pode ser necessidade de afeto, de companhia, a solidão, pode ser o tédio, pode ser a fome, pode ser qualquer coisa. Desculpa, pode falar. Se eu não consigo fazer isso de uma forma fluida, esse fluxo de awareness, eu fico cristalizado. E aí entra no que você apontou, que é o que a gente chama de neurose, né? De funcionamento não saudável em gestalt terapia. Eu não tenho awareness sobre o que está acontecendo agora. Eu fico presa no que eu percebi de uma situação anterior, de uma situação passada, ou de várias situações passadas. E aí o que a gente chama de funcionamento não saudável em gestalt terapia, né? Que é como a gente vê o funcionamento neurótico disfuncional. E ficar repetindo, né? E tem uma coisa que é interessante quando você fala de saúde, e você dá o exemplo de água, acabei me lembrando até de uma situação que eu acabei de atender, onde a pessoa fala sobre estar sentindo enxaqueca a semana inteira. E a minha única pergunta para ela foi assim, você tem bebido água? Porque naturalmente, eu sei, na minha história, que se eu não tenho uma rotina, a água some. E eu sei, no meu corpo, que se eu não bebo água, eu tendo a ter dor de cabeça. Isso, acredito que é uma grande maioria. Não sou médica, não sou eu que vou entrar nesse tema. Mas uma pergunta tão simples,
me mostra o quanto essa minha cliente não está em contato algum, não está awareness de nada do organismo dela, nem Sim. de que ela tem sede. Quando uma pessoa me fala, ah, não, eu não bebo água. Como? Ah, Sim. não, eu troco por suco, eu troco... Eu entendo, a gente pode trocar por muitas Ou não coisas. percebe que está com sede, né? Porque a gente Não, nasceu com essa sinalização, com esse sistema operante de perceber que está faltando água no corpo. a Só que a água. gente vai negligenciando ele, né? Ao Aliás, a longo coisa do que bebê tempo, né? mais faz, né? Chorar para poder beber leite. Exatamente para matar a sede, se alimentar. Então é alguma coisa super natural. E o que vai acontecer? É como se a gente imaginasse a pupila parar de funcionar, né? Se tem mais luz, menos luz, é a mesma coisa. De repente a gente para de funcionar, me bloqueio e não consigo perceber sensações tão básicas como sede. Né? O que vai Exatamente. acontecendo que eu não consigo? Ah, eu estou ansiosa com a quarentena, tem a questão da gente estar em casa, etc. Mas o que vai acontecendo que você não presta atenção em coisa tão simples? E aí, se você não presta atenção numa coisa tão simples, eu posso fantasiar o quanto outras coisas tão mais que mobilizam necessariamente, que já iriam mobilizar, o quanto o bloqueio pode ser muito maior. Né? Sem contato algum e com reações muito longe do que, às vezes, a situação precisaria. Sim. Porque ela não se dá conta dela. E aí, Paula, é importante isso, porque você falou a questão da dificuldade de se dar conta de uma sensação corporal, que é sede, né? Todo mundo nasce com essa sinalização, mas pode ser que a gente tenha aprendido lá atrás a deixar para depois, por exemplo, a minha sede, né? E aí eu vou negligenciando essa percepção, vou prestando atenção em outras coisas, estou preocupada aqui com o que vai acontecer amanhã, ou o que aconteceu ontem, ou o próximo notícia que eu vou ver na TV, e aí eu vou negligenciando essa percepção do meu corpo. Por outro lado, eu também posso ter uma awareness distorcida do meio. Sim. Então, por exemplo, usando esse exemplo da água, né? Vamos supor que eu aprendi quando eu era pequena que é muito feio interromper uma aula, alguma coisa assim. Então, eu aprendi na escola que eu não tenho que pedir para beber água toda hora, porque a professora vai achar ruim. Minha mãe disse, olha, as pessoas acham ruim, não faz isso, sabe? Deixa para beber água no intervalo, vai atrapalhar, vai incomodar. A professora vai ficar chateada com você, todo mundo vai ficar te olhando. Então, eu aprendi que só pode beber água no final. Exemplo, para não atrapalhar. Atrapalhar é uma coisa muito ruim. Minha mãe me disse que era muito ruim. Só que eu aprendi isso pequena e eu não atualizei isso depois. Eu repeti esse padrão sem perceber as condições dos meios que foram mudando. Porque eu fui crescendo, fui saindo da escola, eu já não tenho mais que estar com uma professora, já não tenho que pedir autorização. E aí eu estou hoje aqui numa live, como convidada, e eu me comporto da mesma maneira que aquela menina pequena que aprendeu que não pode parar para beber água para não incomodar. Ou seja, eu não tenho awareness da situação. Que recursos que eu tenho no meio hoje para atender essa minha necessidade? Será que a Paula fica chateada se eu pedir para beber água? Porque a minha mãe me disse que as pessoas ficam chateadas quando eu paro para beber água, quando eu interrompo a pessoa, é falta de educação. Entende? Então, nesse caso também é uma dificuldade de awareness. Não de mim mesma, porque eu posso até identificar que eu estou com sede, mas do meu meio. Eu trato a Paula como a minha professora lá do primário, como a minha mãe me disse para tratar os adultos. E aí, no trabalho de terapia, eu vou atualizar essa versão 2020 de o que fazer quando estou com sede no meio de uma aula. E aí, talvez eu possa perceber que a Paula não é minha professora e com a Paula eu possa tentar uma coisa diferente. Eu posso falar, Paula, tudo bem se eu parar aqui e beber uma água? Toca aí um pouco a aula e eu vou lá e já volto. Posso arriscar uma novidade, aí, um ajustamento criativo, mas para isso eu preciso de awareness. Porque senão eu não percebo que a Paula não é minha professora. E aí perde 100% da possibilidade de vários recursos atuais e que você não vai aprender. Você vai ser sempre a boa filha, mas vão ter tantas outras possibilidades que você vai deixar de lado. E provavelmente é um título que talvez nem me que não sirva faz mais. sentido. Né? Esse é o ponto. Talvez quando pequena, que eu dependia muito que me amassem para eu viver, porque, né, vai que minha mãe não gosta de mim, sei lá, né?
a professora briga comigo e eu tomo uma advertência. Sim. É um negócio muito importante na minha vida de infantil. Então, tudo bem, talvez aquilo lá naquela época fizesse todo sentido. Mas será que isso ainda é necessário agora? Então, eu não atualizo mais esse lugar que eu quero estar, né? E eu fico no desconforto. Eu estou dando o exemplo do desconforto da sede, mas a gente pode expandir isso para questões Para tudo. emocionais, fisiológicas, de relacionamento, né? A base é sempre uma falta de awareness da situação presente. Não, e a grande maioria dos nossos clientes, quando chegam, eles estão extremamente desatualizados, né? Na questão do meio. Completamente. Eles não têm awareness de quase nada. E às vezes, quando a gente faz até perguntas simples mas ela ficaria chateada? Né? O seu marido realmente não gosta disso? Até coisas simples, né? Você fala muito sobre a questão da obesidade, etc. Até coisas simples como, por exemplo, você tem certeza que hoje, com 40 anos, você não gosta de cebola como você não gostava quando você tinha 10 anos? Você reexperimentou isso? Você se deu a oportunidade disso atualmente? Né? O quanto... Se coisas simples como a nossa forma de experimentar uma comida modifica, o nosso paladar modifica com o passar dos anos, deveria pelo menos, por que tantas outras coisas não modificam, tanto internamente quanto externamente? Sim. E aonde vai acontecendo essa grande dificuldade de nós, né, assim, eu ou de várias outras pessoas, de compreender essa pequena mudança, essa pequena possibilidade de... até a Marta aqui perguntou sobre awareness é estar consciente. Sim, se a gente tentar traduzir isso, mas a gente também tem que tomar cuidado com essa tradução para que as pessoas não levem a consciência de dicionário ou a consciência do que é a consciência ou em outras abordagens de psicologia. Então, é algo além disso, é uma consciência, digamos assim, mais organísmica. Isso, não é uma consciência racional. Não se não trata... é uma consciência só do pensamento, é uma consciência da experiência vivida. Viver, exatamente. Então, no agora. No agora. Isso é muito importante também. Eu não posso ter awareness ontem. Eu posso ter awareness de como a lembrança de ontem me afeta hoje. Isso. E essa eu acho que é uma grande fala da coisa passado, E a Gestalt não trabalha com o passado, gente. A Gestalt não trabalha com o passado. Todo Gestalt terapeuta já escutou isso e a gente quase tem vontade de olhar para você e falar assim, mas aonde você leu sobre Gestalt terapia, na verdade? Quem te falou sobre Gestalt terapia? Não foi um Gestalt terapeuta. É claro que um Gestalt terapeuta se importa sobre o passado do seu cliente e sobre as histórias passadas. Mas a grande diferença é que um Gestalt terapeuta não se importa com a história vivida do passado. Se importa em como essa história vivida está aqui. Isso. Enquanto essa criança que sofreu lá no passado ainda está sofrida em você. Conforme você é hoje. E aí você pode ter 60 anos. Mas essa criança ainda está com você. Essa criança ainda está sofrida. E aí é aquela velha história do vamos olhar para essa criança, trabalhar com essa criança hoje. Exatamente. Por isso que a gente trabalha em Gestalt terapia com experimentos. Porque os experimentos são uma possibilidade de atualizar. Então, por exemplo, talvez se eu ficasse constrangida de pedir para beber água no meio da minha terapia, o meu terapeuta, um Gestalt terapeuta, trabalharia exatamente o experimento de interromper e pedir para beber água e ver como é que eu me sinto. Não no sentido de um treino de habilidade, como talvez a TCC faça. Porque a TCC também faz esse tipo de exercício, né? Mas é mais uma coisa de treinar o comportamento. Mas a gente não quer necessariamente que eu aprenda a pedir para beber água, necessariamente. Eu quero que eu me dê conta do que acontece comigo. Amplie. Quando eu me vejo na posição de ter que pedir, depois quando eu peço, depois quando eu bebo e olho para a cara da terapeuta me olhando, que eu interrompi ela para pegar água. Então é mais do que só treinar, né, uma habilidade comportamental. E aí talvez essa é a grande diferença aí dos experimentos de Gestalt terapia, né? Porque eu vou agir, mas eu vou estar o tempo todo
checando a reverberação disso em mim e na relação, né? Eu vou olhar para a cara da terapeuta e vou projetar se ela ficou chateada, se ela não ficou chateada. E aí, se a terapia é um ambiente seguro para eu poder falar disso, né? Nossa, quando eu te interrompo para beber água, eu me sinto sem educação, parece que você ficou chateada. E a gente vai poder trabalhar isso no presente, da relação terapêutica, né? Então, por isso que é importante a gente falar que a awareness, ela acontece sempre no presente. E é por isso que o Gestalt terapeuta vai trazer as preocupações futuras e os acontecimentos passados para lidar com ele quando o cliente está trazendo ele naquela hora Exatamente. da experiência da sessão de terapia comigo, né? Como é que é me contar isso? Como é que é contar isso pra mim? É contar isso no E o vento. quanto é importante a gente ter sempre aquela frase incrível do Pels, onde ele fala muito claramente, né? Uma pessoa que ainda vive no passado, ela está se relacionando com a depressão. Uma pessoa que vive no futuro, ela está se relacionando com a ansiedade, ela se relaciona ansiosamente, porque não está no presente. Né? Quantas vezes a gente fala sobre a Gestalt terapia, se é a terapia do aqui e agora? Exatamente, porque é no aqui e agora que eu posso fazer awareness. Se eu não tiver no aqui e agora, eu não posso fazer awareness. E aí, não funciona. Então, assim, isso eu acho que é um mecanismo importante para a gente observar. Né? Ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo. Então, assim, se eu começo a perceber que eu tenho estado muito deprimida, muito triste, presta atenção. Se possibilita essa possibilidade. Se você não está conseguindo fazer sozinho, ok, você busca então um psicólogo. Vamos lá. Se você está conseguindo fazer um pouco sozinha, presta um pouco atenção. Esse sentimento de tristeza é realmente do presente? Se for, ok, pode ser que sim. Mas se for uma depressão que você não consegue ter saída, você não consegue ver saída, será que realmente a gente está falando do presente? Ou será que você está falando de algo muito passado, um medo de voltar ao passado, um medo de voltar à sua falta de comida do passado, um medo de voltar à pobreza do passado, um medo de voltar à pobreza que às vezes nem foi sua, foram dos seus avós. Isso. E aí, se você pensa nessa pobreza, você fala, meu Deus, eu não quero para isso. E aí aquilo vai se transformando num grande fardo. Só que definitivamente a gente não está falando de uma pessoa que está com aware de algo importante, né? Ela não tá, não tem. Ela tá completamente descolada tanto de si quanto do ambiente. Ela não presta atenção que ela chega na despensa dela, tá tudo ok, que o delivery tá chegando na porta dela. Nada disso. Esse sentimento é muito maior do que qualquer realidade ou momento presente. E aí, Paula, uma coisa interessante, né, da gente falar que, quer dizer, quando você me convidou e eu fiquei pensando no tema, né, uma das razões de eu querer falar de awareness é que aconteceu uma coisa, alguns anos atrás aconteceu uma coisa comigo que nunca eu estava estudando outras áreas da psicologia, né, eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência e comecei a estudar o que a ciência está trazendo mais atual, de estudos sobre cérebro e comportamento humano. E, obviamente, eu já sabia que o que eu ia encontrar era uma base grande de cognitivo comportamental, mas, ok, também, meu mestrado também não foi em Gestalt, foi uma base super psicanalítica também. Eu já estou acostumada a transitar e ler e fazer minhas traduções, né? E aí eu me deparei, já tem um tempo já, com esse viés aí da terceira onda da terapia cognitivo comportamental, que são terapias baseadas em mindfulness. Mindfulness é atenção plena. E todo mundo já ouviu falar de atenção plena porque está em qualquer lugar que você abrir um jornal, um site de bem-estar, o Globo, Ana Maria Braga, todo mundo falando sobre atenção plena. E aí, quando eu comecei falei, bom, deixa eu ver o que é isso. Tinham muitos estudos científicos mostrando os benefícios da atenção plena, né, na redução de ansiedade, estresse e depressão, e sendo aplicado em várias terapias. Eu falei, quero ver que negócio é esse, né? Tô ficando pra trás. Vamos lá. E quando eu comecei a estudar isso, eu me dei conta que a atenção plena, né, o mindfulness, ele tem uma base, uma raiz, apesar dela hoje fazer parte, né, ela é apresentada como parte da terceira onda das terapias cognitivas comportamentais, ela tem uma raiz no Zen budismo e nas práticas meditativas de awareness. Com essa palavra, os estudos que falam da origem da atenção plena, né? Quando começou a ser estudado em laboratório, isso não foi de hoje, foi
principalmente começando a estudar experiências dos monges em fazer práticas, no caso deles, né? A prática que eles usam para chegar à awareness é a prática meditativa, né? Mas a ideia é trazer awareness. Ou seja, se você lê a definição de atenção plena, a atenção plena é prestar atenção na experiência presente, de dentro, de fora, da mente, do corpo, sem julgamento. E aí você olha e fala, gente, já ouvi falar disso. Ó. Porque, na verdade, a Gestalt terapia também veio dessa raiz muito tempo atrás. Quando não sei se essa galera nem tinha a terceira onda da TCC, tava lá na segunda ainda, tava o Beck, tava o Ellis lá falando de cognição e comportamento. O Pearl já tava sacando que a questão da consciência, da experiência vivida, da awareness do corpo, do ambiente, era a base de um trabalho em prol de saúde. Ou seja, que era só na consciência da experiência vivida que eu vou conseguir sair daquilo que eu estou pensando sobre o futuro e sobre o passado e atender as minhas necessidades agora. Então, quando a gente pega os exercícios que o Pearl falava lá no início do Gestalt Therapy, no livro inicial, no Ego, Fome e Agressão, antes mesmo dele fazer o Gestalt Therapy, ele falava de exercícios de contínuo de consciência. E aí você olha hoje em dia as práticas de mindfulness e fala, gente, é igual. É a mesma coisa. Igual porque o caminho é prestar atenção no corpo, prestar atenção no que está acontecendo agora, prestar atenção na sua respiração. Ele faz aqueles exercícios naqueles vídeos dele, de workshop. Você vê ele fazendo aqueles exercícios. Eu agora percebo conscientemente que, pontinho, pontinho, aí a pessoa tem que falar. Percebo meu coração batendo, percebo os olhos das pessoas me vendo. Isso nada mais é do que praticar a atenção plena. Plena. Ou seja... É um beabá, né? Você está até trazendo essa questão do grupo, e eu acho que isso tem um pouco a ver com a pergunta da Marta, que a Marta fala sobre percebo como as atitudes e ações dos meus familiares me afetam, como posso ver isso, como chega em mim, enfim. Eu sou terapeuta de família, a Mabel fez mestrado de família, então, assim, e assim, Pels diz lá, né, nas suas obras já finais, que ele ainda vira e fala, e vocês não achem que eu estou falando isso, não é para vocês não fazerem terapia individual, não se trata disso, mas Pels diz lá que a terapia individual é obsoleta, né, que deveríamos sempre fazer em workshops a terapia. Exatamente porque um grupo, uma resposta de um grupo, a possibilidade desse retorno, desse encontro num grupo, pode nos proporcionar uma possibilidade de contato, de awareness, um pouco mais ampliada. Então, agora temos que viver nessa pequena comunidade que se chama nossa casa e com as pessoas que estão ali na nossa casa. Então, é natural, sim, Marta, que a gente esteja se dando conta de coisas que antes a gente podia alienar. Isso. Né? Que eu não é que ia não sair... te afetavam antes. Mas, que você não mas eu tão tinha consciente. recursos maiores de alienação disso. E agora você não tem. Você pode até se trancar no quarto, se você tiver a possibilidade de ter um cômodo só para você, ou no banheiro. Mas não dá para fugir muito tempo, né? Uma hora você vai ter que conviver com essas pessoas que moram com você. E é natural que essas coisas comecem a prestar atenção. Mas sim, isso está falando de você. Isso não fala, não dá a velha história do ninguém pode ir à terapia ou pode querer vir ao mundo para mudar os outros. Sim. Isso não é uma possibilidade. A nossa única possibilidade é aprender a conviver com nós mesmos. E sim, estar aware de algo, assim, estar awareness, quanto mais awareness a gente está, mais awareness a gente fica de como eu sou, de como eu reajo, minhas escolhas, o que eu quero, e até de recursos para poder fugir de maneira sem ser uma fuga de alienação, mas uma escolha, uma possibilidade de poder mostrar para o outro e poder também se resguardar de algumas situações que podem ser, sim, ruins para você. Isso é muito interessante, porque a awareness traz escolha, né, Paula? Porque se eu não percebo que aquilo me afeta, eu reajo. De uma maneira sem pensar.
A criatura falou um negócio, eu respondo ali instintivamente, reativamente. Mas se eu estou aware de como aquela fala daquela pessoa me afeta, eu consigo checar que recursos eu tenho para lidar com essa situação. Se eu vou falar que me afeta, se eu vou ignorar, fingir que eu não ouvi, se eu vou sair de perto, se eu vou chamar para uma conversa, se eu vou rebater. Mas eu vou fazer isso de uma maneira consciente, né? De uma maneira deliberada. Por isso que a gente fala que a awareness ajuda a gente a agir como mais coerente com as nossas necessidades, e não de uma forma reativa como eu sempre ajo. Sim. Aquele padrão repetido. E vou falar de mim. E não vou falar do outro. Isso. Quanto mais aware eu tô de algo, eu posso falar sobre mim. Isso. Eu posso como dizer para o outro assim, eu não posso controlar aquilo que você faz, mas eu preciso te dizer que isso é ruim para mim. Eu me sinto assim, assado. E é interessante que, assim, conforme a gente vai aprendendo isso, né? Quando a gente está aprendendo, fazendo curso de Gestalt terapia, quando a gente experimenta começar a dizer para os outros como a gente se sente quando o outro faz algo, como parece que, né, um abismo some. E a pessoa olha e fala assim, meu Deus, mas eu não imaginei que eu te provocava isso. Não era a minha intenção. E a pessoa se sente convidada a prestar atenção naquilo que a gente está dizendo, ao invés de ser algo muito agressivo também. Porque se eu só vou reagir, vai virar uma reação em cima de outra reação em cima de... E aí vai escalonar e sabe lá onde a vai reação chegar. não necessariamente ela está de acordo com a minha necessidade. Ela é só uma reação habitual que eu faço. Sei lá, toda vez que gritam comigo, eu choro. Isso. Mas eu não sei, se eu não checar o que eu tô sentindo, o que aquele grito, como é que aquele grito me afeta, o que eu quero dizer para aquela pessoa, eu vou sempre chorar, né? Não tô nem entrando no mérito, isso é bom ou ruim, mas o que eu tô mostrando eu fico com um recurso só. Repetidamente para lidar com aquelas situações. Eu não me dou conta de outras possibilidades de recurso que eu tenho, inclusive de dizer, olha, quando você grita comigo, eu me sinto tá. Isso me afeta, dá assim. E aí eu consigo estar mais próximo do que eu entendo que é importante para mim. Qual é a minha necessidade? O que eu preciso? O que eu preciso dizer para aquela pessoa? O que eu preciso que aquela pessoa entenda da minha necessidade? E o que de fato eu estou necessitando, né? Porque às vezes a gente se só reage, a gente às vezes nem se dá conta de que não precisava disso e que eu posso fazer por mim, eu não preciso que outra pessoa faça e que tá tudo bem. Exatamente. E aí, quando eu comecei a estudar essa questão do mindfulness, né, que eu queria muito me aprofundar na questão da atenção em relação à alimentação, né? E hoje em dia existe uma área, né, do mindfulness aplicada à alimentação que chama Mindful Eating, que se a gente for olhar lá no Ego, Fome e Agressão, nos primeiros textos até do Pearls, da Barry Stevens, a gente já via essa linha do que eu estou querendo dizer aqui, que é prestar atenção, ter awareness daquilo que se passa comigo diante da escolha de comer ou não comer. Sim. Então, por que eu estou indo comer esse chocolate? A minha ideia não é, não, chocolate não pode porque não está na dieta. Eu queria ajudar as pessoas saindo dessa ideia de uma coisa prescritiva, saindo dessa coisa de uma regra geral. Então, o trabalho de Mindful Eating é awareness aplicada à alimentação. Ou seja, por que você está indo lá, né? O que está acontecendo com você que você está abrindo a despensa pela terceira vez? Dá uma checada no que você está sentindo. E aí a pessoa começa a aprender a discriminar a awareness do corpo dela. Será que ela está com fome? Será que ela está ansiosa? Será que ela está entediada? Então, ao invés de reagir àquele desconforto sem saber o que é, ir lá e simplesmente comer o chocolate, ter awareness de dar um nome para esse desconforto me ajuda a decidir o que fazer com ele. Sim. Então, quando a gente pensa em toda a gama de estudos e de falas que estão sendo feitas sobre meditação, sobre mindfulness, a gente esquece que lá atrás a gente já tinha esse conceito de awareness para dar um suporte para a gente, de mostrar que a melhor maneira que a gente tem de lidar com o mundo, com as demandas do mundo e com as demandas internas é através de awareness. É através da consciência daquilo que se passa com a gente e com o mundo.
E essa Sem consciência julgamento. ampla, só para você, Isso, voltando a falar, consciência ampla do que algo isso, que passa. Não é uma isso. consciência racional. Eu só queria avisar assim, faltam 15 minutos e as pessoas, eu acho que, eu não sei se não está tendo dúvidas, pode estar acontecendo isso, mas se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, aproveitem que a gente vai ter esses 15 minutinhos e é sempre interessante a gente poder estar nessa conversa com vocês que estão assistindo. 32 pessoas, alguém tem que ter algo a dizer. Então falem. Exatamente. Você quer Deixa eu ver. falar, complementar? Tinha uma cartinha aqui só para você. Sim, Evelyn, eu vou deixar a live gravada. Depende mais do Instagram do que de mim, mas a nossa intenção é deixar assim, tá? Sim. Você quer complementar com alguma coisa, Mabel? Alguém quer falar alguma Quero falar uma coisa? última coisa, enquanto as pessoas pensam aí, se elas têm dúvida para falar, que não adianta só a gente ter awareness da experiência se a gente entra com um julgamento moral sobre a experiência. Então, se eu me dou conta que aquela situação que eu estou assistindo na televisão me causa um sentimento e eu me julgo por isso, já me perdi, já saí da awareness. Sim. Então, por que é importante, quando a gente fala em terapia, né, da aceitação incondicional do terapeuta da nossa experiência? Porque eu vou contar o que eu estou experimentando e eu vou experimentar no terapeuta uma aceitação no sentido de qualquer experiência. Ela pode até não ser muito bonita, um sentimento muito nobre, muito politicamente correto, mas ela é a experiência presente. Ela é a certa para eu me dar Sim. conta. Porque se eu percebo uma coisa que é meio feia e eu fujo, eu saio da minha awareness. Então é muito importante a gente entender que essa awareness ela é sem julgamento. Ela é awareness do que está acontecendo agora fenomenologicamente. O fenômeno ali, o que eu estou experimentando. Exatamente. Enfim, o quanto você foi falando, me veio uma ideia e realmente a ideia fugiu. Eu achei que ela fosse voltar, mas não voltou, não. Mas eu estava pensando em alguma coisa a respeito da situação atual. Né? Enquanto as pessoas se colocam numa situação muito fora do que está acontecendo, querendo resolver algo. Lembrei, você estava falando da televisão, lembrei o que era. O quanto as pessoas chegam às vezes no consultório falando o quanto estão ansiosas, o quanto estão com medo, o quanto estão com tudo sobre o vírus, enfim, é óbvio, todos nós estamos receosos, cada um aproveitando de alguma maneira com seus recursos, mas quando eu começo a observar, né, o que a pessoa está dizendo, falando, a nossa primeira pergunta é assim, eu entendi, é óbvio, né, assim, o vírus tá aí, estamos todos nós com medo, né? Todos nós recebemos as compras como se fossem grandes inimigas, né? A gente fica até com medo de receber qualquer coisa. Assim, a gente... São, né? Legumes chegam, você quase tem vontade de jogar pela janela de volta, você vai, não, chega, não quero nada disso na minha casa, mas não é possível. Então, alguma coisa a gente precisa receber. Pelo menos quem mora em cidade grande, nós não temos plantações, galinhas, que seja possível a gente sobreviver tanto tempo. Mas o quanto as pessoas estão vivendo, né, em cima de noticiários, em cima de ler notícia atrás de notícia, olhando para números e deixam de olhar para dentro da casa, para onde está. E aí, quando eu olho para casa, eu vejo meus filhos brincarem, meu marido em segurança, a gente tendo uma possibilidade, que é claro que não é a grande maioria dos brasileiros, mas tendo a possibilidade de estar aqui em isolamento. E aí eu olho e falo assim, peraí. Essa ansiedade é uma ansiedade real para algo que eu estou vivendo. É claro que existe o vírus, é claro que quando eu penso lá no futuro, meu Deus, talvez eu tenha que ficar em casa trancada até ano que vem, será que vai ser legal isso? Será que todos nós vamos sobreviver a isso? Mas quando eu olho para o agora, eu vejo a minha filha começando a querer andar, né? Eu vejo meu filho cada dia falando mais palavras, oportunidades que eu não teria se eu estivesse no consultório, né? Com o ritmo que a gente tem, porque estando em casa, por mais que eu continue atendendo, eu tenho mais qualidade de vida com eles. Outro dia eu brinquei, eu falei assim, gente, então meus filhos comeram pela primeira... Meus filhos não, só o menino. Ela ainda não tem a possibilidade disso. Comeu um bolo que eu fiz. E não o bolo que eu comprei para dar. Podia até não ser o melhor do bolo do mundo, mas foi o bolo que a mãe fez. Ok. Sim. Então, assim, são coisas pequenas que se eu
fico só na ansiedade, na coisa que está fora, no mundo que está fora, eu deixo de prestar atenção e de estar awareness com algo que está aqui. Sim. Inclusive, coisas maravilhosas. E aí, quando eu faço isso, a ansiedade faz... Porque eu já não estou lá no futuro. Sim. Né? Eu não estou com medo de abrir mais a porta. Sim. Eu estou com a felicidade de estar aqui. E o quanto isso é importante as pessoas estarem entendendo, né? Essa grande diferença da Gestalt terapia, talvez para algumas outros trabalhos, algumas outras abordagens, que é exatamente isso. É a coisa, quase o simples, né, é o importante. O aqui aí, é importante. Com o que a Renata perguntou ali, né? Perguntou, não, sugeriu da gente falar, né? A importância da awareness nesse momento atual de isolamento social. Porque eu preciso me dar conta de como as coisas me afetam. Por exemplo, como que assistir notícias o tempo todo me afeta. Eu preciso ter awareness disso. Estar aware do como o meu corpo responde a, por exemplo, ficar atualizando as minhas notícias. Para eu poder cuidar disso da melhor forma. Porque se eu não me dou conta que toda vez que eu assisto televisão, ou toda vez que eu entro na internet para atualizar o que está rolando, né, se eu fico muito tempo nisso, vem um sentimento de ansiedade, vem uma angústia, vem um medo, e isso me faz mal, eu não consigo, por exemplo, ter a opção de reduzir o tempo de exposição à notícia. Entende? Então, a awareness ela é importante agora, porque como a gente está em condições adversas, todo o esforço que a gente precisa ter para garantir que a gente se sinta melhor precisa partir do que eu estou sentindo agora. Então, se eu ficar com os meus filhos, se eu desligar da televisão e ficar com os meus filhos, me gera um outro sentimento e eu preciso estar aware disso, né? Do que está acontecendo ali quando eu desligo a televisão e fico com os meus filhos, para aí eu poder perceber que isso, por exemplo, me faz bem e cuidar mais de mim. Se eu consigo perceber, por exemplo, que eu estou muito agitada, que eu preciso talvez fazer alguma atividade que gaste alguma energia do meu corpo ali, mesmo que eu esteja num apartamento, sabe? Se eu tiver awareness de que eu estou muito ansiosa, de que eu estou muito entediada. Então, se eu nomear o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, eu consigo desenvolver recursos para lidar com aquilo melhor. Até de parar um minutinho e prestar atenção, né? Então, eu estou ali olhando a internet, ou estou ali assistindo um jornal qualquer. No intervalo, antes, preste atenção. Preste atenção na sua mandíbula. Provavelmente vai estar mais travada nos ombros. Né? Cutucar a unha. Ou simplesmente levantou na hora do intervalo, né? E foi pegar um amendoim, um chocolate, alguma coisa para dar um alívio. Exato. Ou levantou para fumar. Ou fez qualquer coisa que quase não faz sentido para a situação. Sim. Porque se você olhar em volta, você vai falar assim, mas peraí, opa, eu tô aqui em casa. Né? Eu entendo tudo isso, mas eu tenho que estar atenta a tudo isso, eu tenho que saber como lidar com tudo isso, mas não adianta eu entrar na mesma atmosfera disso que está acontecendo lá, porque senão não é o real. Né? Então, assim, um pouco do que a Bel perguntou um pouco mais lá na frente sobre a dor é real, mas o sofrimento é opcional. Não, porque toda vez que vai ter a dor, o sofrimento vai existir. O que você pode prestar atenção é se a forma como você precisa sofrer ou lidar com esta dor hoje precisa ser uma forma antiga, uma forma desatualizada. Qual é a necessidade dessa dor? Porque, por exemplo, uma dor no pé é diferente de uma dor no couro cabeludo. E eu preciso reagir de maneira diferente a cada dor. Né? Uma dor de uma lesão forte, de quebrar um pé, é diferente de você só dar uma topada. Ou de uma unha encravada. É tudo dor. Mas a forma como você sofre, ou a necessidade dessa sofrência para isso é diferente. Então, não frase, que o sofrimento não é necessário. Ele é necessário. Essa é uma frase que, na verdade, eu não sei exatamente nem qual é a origem dessa frase. Essa é uma frase muito repetida, até também no budismo, né, nessas filosofias mais orientais, mas eu não sei se a tradução foi feliz nessa questão do opcional, porque parece que a gente sofre porque quer. Porque, na verdade, o que quer dizer essa frase, né? A dor, coisas ruins acontecem.
Mas a partir do momento que eu consigo entrar nessa dor, né, perceber o que está me acontecendo e lidar com ela, até aceitá-la, do tipo, é o que a gente está passando, de fato. Mas não adianta eu ficar aqui todos os dias, como você falou, curtindo o que pode acontecer, alimentando fantasias do que pode acontecer, pensando lá na frente, né, ou pensando no que já aconteceu e que não está sob meu controle, tentando lutar contra isso. Então, na base dessa frase tem a questão da aceitação. A aceitação da realidade como ela é e como ela me afeta. Porque dói. Porque é verdade que dói. Mas na hora que eu aceito, eu paro de lutar contra. Muita gente, quando começou o isolamento, ficou revoltado com a ideia de ter que ficar parado em casa, de ter que perder trabalho, de ter que não poder mais sair. Né? E que as escolas fecharam. Escola fechada, que não pode, que absurdo, nananana. E isso era um sofrimento a mais para uma dor que é inevitável. Todo mundo teve a dor de perder alguma coisa. Perdeu uma viagem, perdeu um casamento, perdeu as aulas do filho, perdeu o trabalho. Então, quando a gente entra nesse momento onde a gente aceita essa dor, né? Como que ela está me doendo e o que eu posso fazer com ela, eu diminuo o sofrimento que eu acrescento se eu ficar remoendo. Que droga, por que isso aconteceu? Isso não podia ter acontecido. Quando eu me revolto no sentido de remoer aquele pensamento sobre o sofrimento. Por isso que... Mas aí a questão do opcional é que parece que eu faço isso deliberadamente de propósito. E não é. É uma maneira que o ser humano faz para tentar lidar. Mas a ideia é, a dor é inevitável. O sofrimento pode ser manejado. Acho que, sabe, o sofrimento eu posso manejar. Eu posso aceitar essa dor. Eu posso aceitar a situação que eu estou vivendo. Eu posso desenvolver recursos para... Tá bom, é isso. Eu estou com meus filhos trancados em casa. Vou ficar meses aí com essas crianças subindo pela parede. O que eu posso fazer? Mas para isso eu preciso entrar em contato com a dor e perceber do que ela se trata. Senão você fica nesse escalonamento de sofrimento que, no final, quando alguém te pergunta, mas por que você está sofrendo? Você fala assim, já nem sei mais. Exatamente. A quarentena acaba, chega a vacina, mas você continua sofrendo e você já não sabe mais por que você começou a sofrer. Exatamente. Então, é até um pouco do cuidado que a gente está tendo, né? Eu já assisti live até de psiquiatra dizendo que as pessoas precisam tomar cuidado, porque se elas não acham uma maneira de ficar bem agora, a quarentena vai acabar e vai todo mundo deprimir, todo mundo ficar muito ansioso. Enfim, é uma visão um pouco pessimista da coisa, mas não deixa de ser uma verdade. Se a gente não está em contato com o que está sendo bom hoje, a gente, quando termina isso, também não vai poder entrar em contato com a realidade de quando isso termina. Sim. Né? E todas as recriações que são necessárias a partir disso. Isso, exatamente. Bem, gente, agora tá super na reta final. Eu não sei nem porque ainda não apareceu aqui o tempinho, mas já vai aparecer. E aí eu vou abrir, acabou de aparecer, 2 minutos. Para a gente se despedir e agradecer muito a Mabel. Evelyn, eu já tinha dito que vai ficar gravada, tá? Espero que vocês... Depois, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas, vocês podem enviar aí pelo direct para as pessoas, para quem precisar assistir um pouco isso para ficar awareness. Obrigada, Paula, pelo convite. É sempre um prazer falar de Gestalt terapia. E principalmente acho que atualmente qualquer possibilidade de estar ajudando as pessoas a perceber melhor como elas podem lidar com esse momento é bem-vinda. Então, acho que é uma iniciativa muito legal. Parabéns. Obrigada por ter aceito. Enfim. E obrigada a todo mundo que ficou assistindo, que está aí mandando coraçõezinhos, agradecendo a gente, elogiando. Gostamos muito de ter vocês aqui com a gente nesse momento. E estamos abertas, tanto eu quanto a Mabel, tenho certeza. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida, perguntar qualquer coisa, vocês podem mandar direct, perguntar, falar com a gente, que tanto eu quanto a Mabel, tenho certeza, vamos estar super disponíveis para vocês. É isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.